Olá pessoal, estamos de volta e na aula anterior nós falávamos acerca de onde encontrar ideias para a nossa pregação. E eu quis esboçar exatamente algumas ideias aqui a partir dos Salmos, porque no livro lá dos Salmos nós podemos encontrar várias ideias para a gente desenvolver exatamente nosso esboço sermônico, e assim darmos o pontapé inicial na construção de nossa reflexão. Pois bem, quando você olha para o Salmo de número 6, capítulo 3, você vai perceber ali o salmista levantando algumas indagações acerca da vida, acerca dos embates que ele estava vivenciando espiritualmente, através de perseguições, enfim. Quando você levanta um questionamento desse, lá no Salmo 6, verso 3, quando o salmista diz, Senhor, até quando? Então você perceba que você pode extrair ideias, atraindo a atenção dos seus ouvintes, a partir de um tema que por si só, ele já é impactante. Quando você inicia a sua reflexão usando exatamente esse tema do Salmo 6, capítulo 6, verso 3, quando o salmista diz, até quando, Senhor? Até quando haverei de enfrentar? Até quando eu irei de conviver? Até quando, Senhor, eu estarei presenciando? Veja que você tem várias ideias a partir de uma pergunta. Então você pode perceber que aqui existem várias perguntas que você pode utilizá-las no desenvolvimento da sua reflexão. E agora eu queria falar com vocês o seguinte, acerca da estrutura homilética. O que escolher, aonde escolher, como escolher o texto que possa ser o elemento base na construção exatamente das minhas ideias, na construção exatamente das minhas reflexões. Então, por onde começar? Eis aí um grande gargalo na vida de muitos pregadores, sejam aqueles iniciantes ou até mesmo aqueles que já têm uma vivência, uma experiência muito grande na vida, eu diria assim, homilética, na vida como pregador, na vida ministerial, pastoral, porque muitas vezes, por mais que a gente tenha uma certa experiência, surgem muitas dificuldades em decorrência da própria vida, da gente estar com o nosso coração, a nossa mente ali tranquila, para desenvolvermos exatamente os nossos sermões. Mas o importante é que a gente precisa entender, principalmente para quem está iniciando essa caminhada como futuros pregadores, é que devemos realmente ter um olhar atencioso, onde devemos realmente buscar e escolher os nossos textos bíblicos. E eu quero aqui deixar 6 requisitos que vão lhes ajudar a escolher um texto correto, que seja de fácil desenvolvimento, para que na sua fala, na sua reflexão, seja realmente fácil para a sua compreensão, assim como para dos seus ouvintes. Então, escolha textos objetivos, aqueles textos que despertem o interesse e que de alguma forma atendam às necessidades espirituais das pessoas. Então seja objetivo naquilo que realmente você vai escolher para falar. O segundo item aqui que eu queria falar para você é escolha um texto fácil. Não arrume chifre em cabeça de cavalo, porque muitas vezes você quer adentrar num tema para discuti-lo, ou até mesmo um tema para discorrer sobre ele, mas é um texto que vai exigir de você, às vezes, um conhecimento teológico, às vezes uma exegese mais apurada, talvez trabalhar melhor o texto hermeneuticamente. Então, perceba que, em face das suas escolhas, é preciso que você tenha um olhar atencioso na escolha de um texto fácil. Um texto que não exija muito de você um olhar histórico, dos acontecimentos históricos, do que ocorreu com aquele texto, em face dos personagens narrados nesse texto, não ter um olhar de tanta profundidade no contexto histórico, cultural, geográfico. Então, se você realmente se debruça num texto difícil,
você realmente terá grandes dificuldades em desenvolvê-lo. Então, assim, textos que às vezes são um pouco meio obscuros, que não traz rapidamente uma fácil compreensão. Então, fuja desses textos enquanto você ainda não estiver bem preparados para lidar com cada um deles. Quando você estiver com uma base já teológica, né, de um conhecimento, de repente até elementar nas duas línguas, né, no grego, no hebraico, aí sim, quem sabe você pode trabalhar um texto mais obscuro, assim, que tenha muita dificuldade de ser explicitado, e aí, quando você já estiver bem preparado, você pode utilizar. Caso contrário, fuja desses textos. Use textos mais fáceis. A outra coisa aqui que eu queria dizer para vocês, textos que expressem um pensamento completo. O que quer dizer isso? É que nós não devemos escolher textos que falem de vários assuntos ao mesmo tempo. De repente você pega um capítulo, que nesse capítulo ele vai narrar vários acontecimentos da história de Israel, de acontecimentos de fatos históricos, de profetas, sacerdotes e até de assuntos minuciosos que às vezes você fica ali, poxa, esse texto trabalha muitos assuntos, então não seria muito bom você adentrar num texto longo, transcorrer sobre ele de uma maneira que você venha expor ou fazer exposição de suas narrativas, tendo em vista que ter muitos assuntos e tentar falar de todos eles, você não vai ter tempo, você não vai ter muita facilidade, de repente, de fazer na sua exposição exatamente o falar de todo esse conteúdo. Então, escolha um texto que de repente fale de um único assunto e que fique mais fácil realmente de você falar acerca dele. A outra coisa que podemos aqui também delinear é que você deve também escolher um texto dentro dos limites de sua capacidade, da capacidade do pregador. Olha, eu não tenho uma boa familiaridade com as Escrituras Sagradas, eu não tenho uma boa familiaridade com a teologia, eu não tenho uma boa familiaridade com a história. Então, o que eu tenho, então se utilize do que você tem, do conhecimento e do alcance do que você tem, porque isso com certeza vai falar e ao mesmo tempo vai ser a seu favor quando você fizer a sua exposição dentro de suas próprias capacidades. Caso contrário, você será sempre sentenciado pelo olhar das pessoas que vão perceber que você adentrou num tema que você não tem nenhuma desenvoltura, nenhum conhecimento profundo naquela matéria. E isso realmente vai ser desagradável. Então, trabalhe com aquilo que você tem domínio, que é aquilo que você realmente assim tem a capacidade de desenvolver. A outra coisa que eu queria aqui trabalhar com você, desses 6 requisitos de como encontrar o texto, de como iniciar, de como trabalhar o texto, é que, em quinto lugar, escolha textos que expressem o tema da pregação. Não devemos fugir do objetivo que nos propomos ali a falar, porque caso contrário, nós vamos nos perder na forma daquilo que a gente inicialmente se propõe. Então, às vezes, a gente fala de um tema, mas que o tema não tem nada a ver com o texto, nem um texto nada a ver com o tema. Então, assim, procure harmonizar as suas ideias de uma forma que você possa realmente ter essa objetividade de poder falar aquilo que o tema realmente, por si só, já quer dizer algo e vai facilitar muito a sua vida. E, em sexto lugar, escolha textos cuja a sequência seja de fácil acompanhamento pelo pregador e pelos ouvintes. Você precisa também compreender, entender que público-alvo lhe escuta. Se é um público muito eclético ou se é um público de pessoas mais simples. Então é importante você escolher algo que seja do alcance das pessoas, porque senão você vai falar de forma muito rebuscada, muito filosófico, e nessas palavras filosóficas, muitas vezes, ou terminologias do hebraico, do grego, para um público que
não conhecem, não têm familiaridade exatamente com essas terminologias, nem tem esses conhecimentos todos, então você precisa entender bem quem é seu público, quem são os seus ouvintes, para que o texto que você possa realmente escolher seja de fácil compreensão, de fácil acompanhamento para os ouvintes que ali estão lhes assistindo. Então, eu quero que você reflita exatamente nessa estrutura de como escolher o texto, até nós chegarmos exatamente na construção dos sermões que nós vamos trabalhar mais na frente. Mas por hora, nós vamos encerrar esta aula aqui e na próxima aula nós haveremos de estar dando continuidade para que você possa realmente aí já criando as suas ideias, porque na verdade isso é uma biblioteca de informações que nós estamos lhes passando para que você vá trabalhando e desenvolvendo toda essa cultura de como realmente iniciar um sermão a partir do zero. Um forte abraço e que Deus te abençoe.